Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes. É sempre um prazer e uma honra contar com a sua audiência. Eu quero dizer para vocês que está chegando aí o que parece que é assim a tacada final, que pode, no final das contas, trazer toda a diferença. Vou explicar isso tintim por tintim aqui em detalhe para você. Sabe por quê, pessoal? Hoje a gente está vendo uma disputa entre a atual gestão, o atual presidente, e o ex-presidente lá do Partido dos Trabalhadores. Só que a grande questão, ou o grande bloqueio, o grande atoleiro do ex-presidente, que está querendo voltar com tudo aí, é que ele não entendeu que a disputa de hoje é muito diferente daquelas duas anteriores quando ele ganhou. Porque naquela época as redes sociais ainda não desempenhavam um papel tão primordial conforme desempenham hoje. Aquelas disputas de 20 anos atrás, quando ele ganhou fácil duas vezes lá no segundo turno, ela é totalmente diferente, que é muito provável que não apenas o ex-presidente do Partido dos Trabalhadores, mas sua própria equipe de gestão, que são considerados gênios aí das estratégias para colocar as pessoas lá no executivo, parece que eles não conseguiram ainda se adaptar a esse novo mundo digital, né? Eles não estão entendendo essa nova realidade, não estão se adaptando muito bem. Ao contrário do atual presidente, que maneja muito bem essa dinâmica das redes sociais. Inclusive, ele até joga com aquela ideia por exemplo, da psicologia reversa, que hoje a gente vê nos grupos de oposição. Os grupos de oposição hoje atuam de uma forma completamente até automatizada, quase que irracional. O que é a psicologia reversa? A psicologia reversa é quando você faz o contrário daquilo que te é sugerido. Por exemplo, o pai vê o filho o dia inteiro brincando lá no videogame. O que o pai fala? Olha só, larga esse videogame, vai lá na rua brincar, jogar futebol. Aí o menino fala, não, vou ficar só aqui no videogame. Aí o pai vira e fala assim, então agora você tá obrigado a ficar só no videogame, tá de castigo. O castigo é ficar só jogando videogame. Aí o menino, só para contrariar, indo pela lógica da psicologia reversa, ele fala, não, então só para contrariar eu vou lá fora jogar futebol. Essa é a dinâmica, é esse que é o detalhe. Hoje, o atual presidente ele já percebeu que a oposição atua exatamente dessa forma. Tudo que ele diz que é legal, eles falam que não é legal. Tudo que ele diz que não gosta, eles falam que gostam. Você pode ver o relacionamento, por exemplo, do Brasil com Moscou. Antes, o pessoal da oposição aqui no Brasil dizia, poxa, o Brasil tem que comprar o imunizante lá de Moscou, o imunizante de Moscou vai salvar o Brasil, Moscou quer ajudar, né? E o Brasil não quer. Antes era o quê? O líder lá de Moscou, Pudim Azedo, era o gente fina e o presidente brasileiro era aquele que não valia nada. Agora que o presidente brasileiro se aproximou do líder de Moscou, foi lá, fez uma visita e tal, falou algumas coisas ali, o pessoal agora está falando, não, se ele está amigo do atual presidente, então ele não é bom, vamos falar que ele não é bom. Isso é uma dinâmica de psicologia reversa, de comportamento automatizado. O presidente já percebeu isso, obviamente, então ele vai cutucando a oposição e lidando com a oposição ali, né, moldando a oposição conforme ele deseja. É só ele falar que algo é bom que ele sabe que eles vão dizer que é ruim. Ou então é só ele dizer que algo é ruim que ele sabe que eles vão falar que isso é bom. E ele usa muito habilmente o espectro de atenção. Quando ele quer que a atenção da opinião pública saia de um tema e vá para outro, ele solta uma pimentinha, ele solta um negocinho lá. E essa dinâmica eles não conseguiram entender ainda. Ao contrário das disputas que o ex-presidente do Partido dos Trabalhadores participou, questão de 20 anos atrás, aquelas duas vezes que ele ganhou fácil, ele não conseguiu perceber ainda que ele, naquela época, estava disputando com grupos que não tinham uma grande diferença ideológica com relação a ele. Ele estava disputando com o pessoal social-democrata, que hoje você sabe que não tem tanta diferença na abordagem da realidade como um todo. Pelo contrário, o atual presidente é uma oposição total, é uma oposição de 180 graus, é o inverso, é uma oposição real, que está falando exatamente o contrário. Parece que eles não entenderam isso, né? Ele é um opositor explícito a tudo que o ex-presidente representa e o eleitor já entendeu isso.
Quando o eleitor entende isso, que ele não está escolhendo entre duas coisas parecidas, que ele está escolhendo entre os opostos, volta aquela questão da escolha útil. O cara fala assim, eu nem gostava muito do atual presidente, mas acabei escolhendo ele porque não queria nada do que o outro propunha. E aí parece que aquela brincadeira que estavam fazendo online, né, de que o ex-presidente do Partido dos Trabalhadores estava se tornando o grande divulgador da proposta do atual presidente, de um segundo mandato, isso se torna realidade quando a gente vê, por exemplo, que um está falando em favor da vida, da manutenção da vida, o outro está falando de interrupção da gravidez. E aí depois vai dizer, não, eu não sou contra, eu sou contra a interrupção da gravidez, não sou a favor, logo antes tinha falado que era a favor. Então eles não estão sabendo lidar legal com isso, estão achando que era aquela disputa antiga contra o social-democrata. E além disso, a grande questão, o grande coringa, o grande trunfo, algo que a primeiro olhar era visto como muito negativo e agora está vendo-se que pode ser algo muito positivo, e é a grande questão que eu quero trazer para vocês nesse vídeo, é que a crise sanitária ela fez com que o teto de gastos fosse relativizado. A crise sanitária fez com que o teto de gastos fosse flexibilizado para que eles pudessem investir ali na promoção da vida, né, e garantir o auxílio emergencial e a ajuda às pessoas menos favorecidas. Dessa forma, o que acontece? Enquanto todos achavam que a crise sanitária ia derrubar o atual governo, a crise sanitária deu o contexto favorável para que esse teto de gastos fosse flexibilizado e tirou todos os freios que estavam em operação na questão dos gastos públicos, de forma que colocaram na rua uma poderosa máquina de investimentos, uma máquina de gastos. Gastos ali nos famosos pacotes de bondade, os pacotes ali de auxílio emergencial, obras públicas, auxílio disso, auxílio daquilo. Isso fez uma grande diferença e pode ser que a crise sanitária, ao contrário do que muitos achavam, tenha aberto o caminho para que o projeto de uma segunda gestão ficasse cada vez mais próximo. Isso está tirando o sono da oposição. Eles estão arrancando os cabelos, um banho de água fria para cima deles. Por quê? Esses pacotes de bondade já começaram a surtir efeitos nas pesquisas de opinião. Você vê agora, o pessoal está brincando, né, que o ex-presidente do Partido dos Trabalhadores estava lá na frente e o atual presidente lá atrás nas pesquisas, né? A gente sabe que pesquisa, né, não é aquela coisa que você confia cegamente, né, para não dizer outra coisa, mas o que está sendo falado agora até em tom meio jocoso é que o atual presidente ele está encostando nas pesquisas com o ex-presidente dos trabalhadores e agora o ex-líder do PT está olhando pelo retrovisor e está vendo o atual presidente encostando e com a possibilidade de ultrapassá-lo. Isso aí pode ser o sinal desse grande diferencial, pode ser o sinal aí de que esse pessoal não está, infelizmente, sabendo jogar o jogo dessa forma, não. Então, isso é motivo de enorme preocupação. Mas eu digo para vocês, tem vários interesses internacionais de olho no Brasil. Essa disputa desse ano não vai ser só uma disputa entre forças brasileiras, é uma disputa entre forças internacionais. De um lado, patrocinados por um grupo, de outro lado, patrocinados por outro grupo. Agora, vamos supor aqui, o que aconteceria se de repente no Brasil tivesse um líder que falasse assim, quer saber? A gente não vai vender mais alimento para ninguém. Eu garanto para você que no dia seguinte, todo mundo entrava aqui no Brasil e trocava a gestão. Sabe por quê? Tá todo mundo de olho no Brasil. Não é só você que está preocupado com o que vai acontecer com o Brasil esse ano, não. O planeta está de olho, porque sem o Brasil, eu digo para vocês, sem o Brasil, o mundo não tem alimento suficiente, não. Não tem, não. O Brasil virou a salvação do planeta. Por isso, eu estou dizendo para vocês, ou o Brasil esse ano dá um salto e vira uma potência, ou o Brasil vai andar para trás de uma forma que vai ser difícil de recuperar. Deus queira que seja a primeira opção. O que você achou desse conteúdo aí? Deixe sua opinião aqui embaixo. Forte abraço, fique com Deus. Examine todas as coisas, retenha o que é bom, se inscreva no canal. Se gostou do vídeo, não esqueça de dar o like e compartilhe aí com os seus amigos aí, parentes, familiares. E
Pergunta para eles o que eles acham dessa reflexão que trouxemos hoje. Um abraço para todos, fique com Deus, a gente se vê em breve com mais conteúdo exclusivo só aqui no canal Daniel Lopes. Valeu!